Bom dia, alunos e professores. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda. E eu sou a Júlia. Esse é o nosso jornal A Fenda do Biquíni. O tópico que trataremos hoje será a ditadura militar no Brasil. Época marcada pela censura, opressão e pela repressão. Começou em 1964 e teve seu fim em 1985. O golpe militar de 31 de março de 1964 ocorreu para conter o avanço das organizações populares durante o governo de João Goulart, acusado de comunismo. Iniciou-se após o renúncio de Jânio Quadros e a recusa do Congresso em empossar Goulart. Foi estabelecido um regime parlamentarista com poderes limitados para Goulart, incluindo um plebiscito para decidir sobre o retorno ao presidencialismo. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963, quando o plebiscito optou pelo retorno ao presidencialismo, e Tancredo Neves foi indicado como primeiro-ministro durante esse período. Em 1974, Ernesto Geisel sucedeu Médici, prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer uma nova democracia. Sob seu governo, houve uma abertura política controlada até com iniciativas de desenvolvimentos econômicos e diversificação na parte comercial. Em 1974, nas eleições, a oposição obteve uma ampla vitória, fazendo com que Geisel adotasse medidas para limitar o seu avanço, como, por exemplo, a Lei Falcão, em 1976. Após o golpe de 1964, um novo regime político foi instaurado com 17 atos institucionais que visavam fortalecer o poder executivo. O ato institucional número 2 estabeleceu o bipartidarismo e junto com ele veio a criação da Arena, que era um apoio ao governo, e o MDB, que era uma oposição limitada. O governo implementou o Serviço Nacional de Informações para controle e investigação, e em termos econômicos, medidas foram tomadas para atrair o capital estrangeiro, que incluía a contenção dos salários, o aumento das tarifas, a restrição do crédito e corte de despesas, que resultou na diminuição da inflação. No entanto, houve certa discordância dentro dos militares com os linha duras, que pressionavam por uma postura mais rígida, e as divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente. Em 1967, o general Arthur da Costa Silva assumiu o poder, ligado aos radicais com uma nova Constituição já aprovada. Os atos institucionais do governo Costa Silva efetivamente eliminaram o Estado de Direito e as instituições democráticas. Apesar da repressão, o novo presidente enfrentou a oposição de frente ampla liderada por Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Após o golpe de 64, a sociedade brasileira enfrentou arbitrariedades do governo militar. Artistas, músicos e estudantes protestaram contra o regime em diversas manifestações. A Igreja Católica se dividiu, com grupos mais tradicionais apoiando o governo e os mais progressistas criticando a repressão. Greves operárias exigiam melhores condições salariais e liberdade sindical. Estudantes denunciavam a falta de liberdade política em passeatas, levando à formação de grupos armados de esquerda como a ALN e o MR8. O discurso de Márcio Moreira Alves intensificou a tensão, e resultando no ato institucional número 5, que suspendeu o Congresso e autorizou a perseguição a opositores. Sob o governo de Médici, o Brasil experimentou um período de desenvolvimento econômico marcado por um forte esquema repressivo. A conquista do Tri na Copa do Mundo de 1970 contribuiu para um clima de euforia nacional. Apesar da perda das liberdades políticas, a modernização crescente e a incorporação de produtos importados, a pauta de exportações impulsionaram a economia. O setor de bens duráveis, como eletrodomésticos e veículos, prosperou, assim como a indústria da construção, com a construção de mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo BNH em uma década só. Esse período ficou conhecido como Milagre Brasileiro ou Milagre Econômico. Ditadura Militar no Brasil, Conjunto Habitacional Santos, 1979, BNH. O milagre econômico do Brasil durante o governo Médici enfrentou sua primeira grande crise em 1973, devido ao aumento abrupto do preço do petróleo e dos juros internacionais. Isso encareceu as exportações e aumentou a dívida externa brasileira, levando o governo a tomar novos empréstimos. Além disso, o crescimento econômico não beneficiou as camadas mais pobres da sociedade, resultando em um aumento das desigualdades sociais. Em 1964, João Goulart lançou as reformas de base, o que gerou muita agitação devido à insatisfação de diversos grupos e o enfrentamento da alta inflação. Isso acelerou o golpe militar do dia 31 de março de 1964, o que despôs Goulart e elegeu uma junta militar, colocando como seu presidente o general Castelo Branco, dando início à interferência militar na política brasileira. Em 1979, pressionado pela sociedade, ele revogou o AI-5 e iniciou seu processo de abertura política. O seu sucessor, o João Figueiredo, continuou o processo, mas enfrentou diversas crises econômicas e manifestações contra o regime. E aí, o bipartidarismo foi encerrado e surgiram novos partidos, como o PDS e o PT. E a luta pela democracia só se intensificou desde então. O terrorismo, como o incidente no Rio Centro em 1981, marcou a resistência à ditadura militar, como também as campanhas das eleições diretas. Nos últimos meses de 1983, a campanha pelas eleições diretas para presidente, conhecidas como Diretas Já, liderada por figuras como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Ulisses Guimarães, alcançou seu ápice em 1984.
com a votação de emenda Dante de Oliveira, que não obteve os 2/3 necessários para aprovação. As eleições indiretas ocorreram posteriormente com o PMDB, lançando Tancredo Neves.